vista da psicologia cognitiva, a memória pode ser entendida a partir de 3 processos. De codificação da informação que é captada no ambiente, o segundo, de armazenamento dessa informação, e o terceiro, de recuperação dessa informação. A memória pode ser dividida também em 2 grandes fases. A primeira, que seria a memória de longo prazo, que é onde se armazenam aqueles traços de informações que a pessoa vai utilizar pela sua vida inteira, e a memória de trabalho, que é onde ele pode recuperar essas informações e juntar com informações do ambiente. Essas 2 características da memória humana fazem dela essencial para o processamento cognitivo. Ou seja, sem a memória, nenhum dos processos como a tomada de decisão, como a resolução de problemas, o processo atencional, pode ser considerado e seria realmente efetivado. Numa organização, quando se vai tomar uma decisão, é necessário que se tenha um histórico de todos os elementos que compõem aquele problema. E a tomada de decisão ocorre a partir do momento que você analisa todo esse histórico, mas as informações atuais também. A análise de todo esse histórico está mais relacionada à questão da memória de longo prazo e as informações atuais mais relacionadas à questão da memória de trabalho. A falta de memória ou esquecimento, a chamada amnésia, ela pode se dar em função ou da codificação inadequada daquele elemento, então eu codifiquei errado, eu busquei a informação de forma errada, eu armazenei essa informação de forma equivocada, ou existe uma falha no processo de recuperação dessa informação. Então há uma perda de uma informação importante para uma tomada de decisão, no fim das contas, para a ação do sujeito. O mesmo paralelo se mantém com a memória de trabalho e de longo prazo. A memória de trabalho é uma parte ativada da memória de longo prazo. Então, diante de um estímulo específico, de uma pista do ambiente ou de um contexto, eu vou ativar um conjunto de traços de memória que vão formar um conhecimento que não necessariamente está ligado a só uma competência, uma característica, ou na empresa, uma ação qualquer daquela empresa, não somente aquilo, mas uma série de outras ações. Se a empresa não consegue manter essa memória organizada, ou seja, se eu não consigo fazer com que essas 3 etapas do processo conversem entre si, por mais que eu tenha a informação na empresa, eu não tenho como resgatá-la na hora que ela é importante. Então, esse contexto que na memória humana funciona como uma pista para resgatar a memória de forma correta, na empresa acontece da mesma forma. Se eu não tiver a pista adequada naquele contexto, naquele processo de decisão, quer seja ligada ao marketing, quer seja ligada à parte de vendas, quer seja ligada à parte de negociação, ou mesmo na parte de gestão de pessoas, eu posso recuperar uma informação equivocada ou nem conseguir recuperar essa informação. Daí um processo de aprendizagem que levou anos, talvez, possa ser perdido, não em função dele não ter existido, ou de não estar catalogado, mas em função de você não conseguir recuperá-lo. Falar da memória, além de falar da memória dos registros escritos, documentados em papéis e suportes, é importante também ressaltar a questão da memória dos empregados. Todos os 150 anos de existência, no caso da Caixa Econômica, isso envolve a participação, a atuação de empregados em todos esses serviços e produtos. E que isso é que é o mais importante da empresa, é o que está ali na memória coletiva. A partir desses registros e que a gente resgata, o empregado vai ter uma sensação de que participou daquele grupo. É uma ideia de pertencimento, é uma ideia de que está lá na memória dele, a memória dele daquele grupo. A partir dessa ideia de pertencimento, isso dá uma conotação até para os novos empregados que estão entrando. O que foi o passado, cada empregado, o que ele passou por todas aquelas experiências. Eles vão pegar como se fosse carona nesses depoimentos, nessas experiências passadas, até para se pensar. Uma empresa que tem 150 anos, que tem uma história aí, desenvolvida, é um retrato do que eu tenho que ser de hoje até o futuro. A história diz que existem esses ambientes, que são os lugares de memória, que podem ser os arquivos, as bibliotecas, os museus, centro de documentação e centro da memória. E a CEDIM tem esse papel, ele registra, ele guarda, ele utiliza, ele disponibiliza e demonstra para a sociedade. É
importante ressaltar assim, que a memória ela é feita tanto de documentação administrativa, né, relatórios, manuais e tal, mas também da produção intelectual dos empregados da empresa, por meio de monografias, teses. Eu acho que tiveram alguns momentos marcantes que assim, eu sempre lembro, que foi a luta pelas 6 horas, né, dos empregados na década de 80, uma reengenharia que foi feita na Caixa na década de início dos anos 80, início dos anos 90, implementando a gestão de processo na empresa, que foi o programa de racionalização e competitividade para tornar a Caixa ela mais competitiva no mercado, né? E teve também assim, a incorporação do BNH. Acho que a incorporação do BNH foi também um marco na Caixa Econômica. Então, assim, a memória ela também vai contribuir para a elaboração de novos projetos, novos produtos e serviços, para rever o que é que já foi feito, que não deu certo, ou o que deu certo e o que pode ser otimizado naquele processo, produtos, atividades e serviços. A memória de uma empresa ela é uma ferramenta estratégica para a gestão do negócio. Ela vai fortalecer a imagem institucional da empresa e também a identidade corporativa da instituição. Quem tem memória, conta histórias. As histórias retratam experiências. Experiências devem ser compartilhadas, não apenas guardadas na memória.